Nós estamos ao vivo pelo Instagram, pelo YouTube, e eu quero começar refletindo com você aqui o seguinte: você já pensou que a disciplina pode transformar sua vida? Desde a saúde física, financeira, disciplina é a chave para que você possa alcançar uma vida equilibrada. Bom, mas para falar sobre isso, eu não vou falar sozinha, então eu quero já chamar aqui a minha convidada, uma convidada super especial. Ela é aqui de Fortaleza, ela é escritora, ela é fisioterapeuta, ela é líder cristã, ela é escritora. Então eu quero que vocês me ajudem a receber diretamente de Fortaleza a Gil Feitosa. Deixa-me aceitar convite. Deixa eu ver, cadê a Gil? Ô, bem-vinda! Hoje ela vai falar sobre um tema super especial. Mas, Gil, eu quero que você fale um pouco para nossa audiência quem é a Gil, essa mulher que hoje vai falar sobre disciplina. Pronto, a Gil se tornou disciplinada, eu digo isso, né? Tudo que hoje agiu de ser, né, veio de mentores. E eu digo não mentores de você pagar algo. Mentores é como minha mãe, mentores foram grandes amigos, mentores próprio Deus. Então sempre tive mentores para me espelhar para algo. Não fui uma criança disciplinada, porém me tornei disciplinada por causa de mamãe. Então, uma pessoa que não era se tornou, então todo mundo consegue. Então, hoje estou como fisioterapeuta, hoje sou palestrante, escritora. Meu segmento realmente é literalmente tanto profissional como ministerial cristão, são com mulheres. Então, eu tento mostrar esse vínculo tanto bíblico como da sociedade, vamos dizer assim, no mesmo fim, nos mesmos princípios e valores. Muito bem. Olha a importância aqui, Gil. Uma coisa que você já trouxe bem claro, a importância do mentor em nossa vida, né? Nós geralmente aprendemos vendo, ouvindo, recebendo instruções, né? E o mentor, ele tem esse poder, né? Um dia você aprendeu, na verdade, não vou nem dizer um dia você aprendeu, né? Nós continuamos aprendendo e tendo mentores para a vida, né? E hoje também você é essa mulher que é inspiração, que mentoreia outras mulheres. Isso é maravilhoso. Isso. Só que para você chegar nesse nível de ser inspiração para outras pessoas, de estar, né, exercendo uma profissão, de estar à frente de outras mulheres, você precisou mudar e mudar muito, como você disse, né? Ter Muito, disciplina. completamente. Hoje você é uma mulher disciplinada. Olha isso. Qual a diferença de uma mulher e uma mulher disciplinada? E tem muita diferença, porque assim, principalmente hoje, que a gente fala, né, no mundo de hoje, fala que a mulher é multitarefas, que a mulher consegue tudo, que a mulher faz aquilo, faz a assado, como o ditado fala, né? Mas não somos. A gente tem a necessidade de estarmos presentes no momento de hoje. Aprendi muito em que eu preciso me conhecer. Quais são os meus motivos, fatores, circunstâncias que me fazem acordar de manhã e levantar da cama e dizer assim, eu vou fazer isso com grande fervor, com grande amor. Nem tudo na vida a gente vai fazer, eu amo tudo isso, eu amo uma boa leitura, eu preciso me ter disciplina. Então, quando eu comecei a me vincular do que eu gosto, do que são os meus objetivos e tudo, antes disso, todo desse problema, que eu digo problema, né? Que as pessoas colocam uma carga muito pesada. Eu preciso entender quem era a Gil, a essência da Gil, né? Eu sou uma pessoa que gosto muito do meu dia da manhã, né? Sou muito a alternativa para amanhã. Mas tem pessoas que não funcionam à noite, só funcionam à noite, na verdade. Então, já me disse, não sou uma pessoa disciplinada para a noite. Eu preciso da manhã para resolver minha vida e todos os objetivos. Então, para eu me tornar-me disciplinada, eu preciso me conhecer primeiro. E é o meu objetivo de explicar para as outras mulheres que, para você ser uma pessoa de uma evolução maior, você precisa saber do seu interno.
E quando você identifica a sua identidade, que eu sempre esclareço muito para elas, elas vão ter um insight maior para poder buscar novos objetivos, metas e focos. Então, começa no básico, gente, sempre no básico. Eu digo que é o feijão no arroz para tudo na vida. Não vai fazer uma evolução grande se você não sabe nem engatinhar. Então, começa do básico sempre. Exato. E aí, muitas vezes, se pega, alguém olha para você hoje, digamos que você encontrou uma mulher que ela não é disciplinada, e ela quer olhar para a Gil de hoje, seguir o modelo da Gil de hoje, geralmente ela vai ter dificuldade, né? Vai. Porque existiu um processo, existiu uma construção. Então, tudo começa do básico. Já aproveitar, mandar um abraço aqui para as nossas mulheres maravilhosas, tem homens Né? A também por aqui Fabi, chegando, a Fabi, a Lucy, a Vivi, o Wellington, deixa eu ver quem mais está por aqui. Renato, Luciene, José, Rafael, vamos lá, Roberto. Então, temos várias pessoas. Já aproveita aqui que vocês estão aqui conosco e envia para pelo menos 10 pessoas. Eu vou falar 10 mulheres, tá? Porque as mulheres, no geral, elas são mais cobradas, elas precisam de mais disciplina, né, para exercer o que elas fazem no dia a dia. Então, quem são as mulheres da sua vida que você vai enviar essa live agora? Estamos começando, vamos falar sobre disciplina e trazendo não uma disciplina teórica, mas uma disciplina prática do que a Gil aplica na vida dela como doutora, como escritora, como uma mulher que treina, e eu já quero trazer isso aqui, Gil, porque nós estamos um pouquinho a mais do meio do ano, e muitas mulheres pagaram a academia lá em janeiro. Paga Isso, aquele plano anual, né? isso. E talvez ela foi 1, 2, 3 meses no máximo, ou vai um dia na semana e 6 não. Como que é para você? Eu vejo, acompanho a sua rotina e eu sei que você é uma mulher que treina. O treino, essa disciplina no treino, ela tem um impacto no seu dia a dia, na sua vida, em todas as outras áreas? Totalmente. Totalmente. Como eu falei, né? O feijão com arroz é o necessário. Mas para eu estar hoje, né? Eu tenho 32 anos. Não, eu não comecei ano passado, eu não comecei há 5 anos. Já é de longos períodos de ir, aí falta, volta. E quando eu me formei literalmente, né? Porque eu ia não com uma constância tão grande. Eu vou ser bem sincera, eu não gostava de atividade física, de musculação, né? Da academia. Gostava de fazer outras práticas, mas não a musculação. Quando eu me formei, e a fisioterapia, ela trabalha muito com o corpo, força. Eu falei assim, eu não preciso focar para eu não sentir tantas dores daqui a uns anos, né? Então, o que eu pensei? Tracei uma meta. Eu preciso fazer uma atividade física para eu não necessitar da própria fisioterapia para o futuro, né? Mesmo a fisioterapeuta precisa de um fisioterapeuta. E quando eu comecei a ter resultado, depois de 6 meses, que as pessoas falam assim, passou uma semana já tem um resultado. Não é assim, né? Então, para você ter uma disciplina, você precisa de uma constância. Qual é o seu objetivo principal? O meu objetivo principal da musculação não era um corpo saudável, vou ser bem sincera. Era para eu ter uma qualidade do meu trabalho. Sim. Para eu não sentir dor na minha coluna, não sentir dor no meu ombro. Então, meu objetivo da musculação foi essa. Então, fui buscar outras atividades físicas também para não remunerar. Então, eu comecei com atividade física que eu não gostava, mas eu também entrei no jiu-jitsu, que é uma prática de esporte que eu gosto, né? Eu gosto também de lutas. Então, assim, é o ônus com bônus. Então, eu fiz uma coisa que eu não gostava, junto com algo que eu gostava e somei. Para não ficar aquela obrigação, porque a maioria das pessoas fala assim, eu tenho que ir, e já vai com aquele desânimo. Gente, não é assim. Não é entrar na academia, botar 7 vezes na semana, botar uma dieta restritiva se você não gosta. Então, a gente Provavelmente vai ter parar, né? isso. Vai parar na outra semana. Por quê? Vai estar toda dolorida. Quando for para sentar, não senta direito, começa a doer, enfim. Então, comece devagar. 3 vezes na semana. Um dia sim, um dia não. Eu não vou gostando, mas vai sem gostar.
Eu digo que vida adulta não é fazer o que quer, é o que fazer o que tem necessário para ser feito. Por isso Re- chama-se Não, disciplina. repete isso aí, pausadamente. Eu sempre falo para as minhas, principalmente para as minhas mentorandas, né? Fazer o que quer é não fazer real. A frase acabou de sair na minha cabeça, né? Mas vou tentar resumir mais ou menos o que é isso. Ter disciplina é fazer o que é necessário ser feito. Por quê? Bom, aqui um exemplo. Eu, quando era criança, eu era muito preguiçosa de manhã. Eu não rendia de manhã. Mas eu, ao correr do tempo, indo para a escola todos os dias, eu consegui ter a disciplina. Então, o que eu sempre falo, eu sou uma pessoa que hoje a pessoa vê e fala assim, Gil, tu é muito metódica, você é muito coerente do que fala. Mas para eu chegar aqui, eu quebrei muito a minha cara, eu quebrei muito a cabeça, eu quebrei paradigmas que eu dizia sobre mim. Eu não posso, eu não consigo, e isso vai desmotivando, né? Com o decorrer do tempo, e eu vou desistindo. É aquela famosa, entre em uma atividade física e para. Fazia um curso de inglês, parava. Fazia outro, eu falei assim, não, não tá dando certo. Isso aqui tá sendo alguma coisa. Por quê? Porque eu não sabia minha identidade. E quando eu não sabia da minha identidade, por quê? Porque eu comparava com outras. Aí a pessoa chega a mim e fala assim, ai, a Gil é disciplinada, a Gil faz dieta, aí a Gil... Gente, não compara comigo. Não se compara comigo, não se compara com a Cione. Se compara com você. Faça uma reflexão. Eu sempre digo que a gente pode fazer uma listinha. No próprio livro que eu falo, né? Que são metas, né? Objetivos e focos. Quais são suas listas de gostos? Ah, a Gil gosta de ir na praia para andar, na beira-mar. Que aqui em Fortaleza a gente vai para a orla para andar. Para quê? Porque eu gosto de pensar. Eu gosto de pensar só. Então eu vou para pensar. Vai fazer pensar. É meu momento de solitude. E eu amo fazer isso. Desde pequena. Isso é meu, da Gil. Tá, listei, botei, ir pra praia. Ai, a Gil gosta de ir pra academia. Gosto de ir pra academia. Faz a lista que gosta e o que não gosta. E a gente vai botar na balança. O que a Gil daqui 10 anos precisa e necessita? Então, vou juntar o que eu gosto e o que eu não gosto, porque é inevitável. Adulto não faz o que quer, faz o que tem que ser feito. É isso que eu sempre mesmo. Que nem criança faz o que quer, imagine adulto, né? Então, tem que ser feito, necessário. Para que as atividades que eu não gosto, que são benéficas para mim, e eu vou me treinando. Conseguir conquistar uma semana de academia, 3 vezes na semana, o que eu posso me botar de bônus? Aí eu vou pro salão fazer meu cabelo. É um bônus, é uma comemoração. O problema de hoje é que as pessoas não querem comemorar coisas pequenininhas. Aí quando se frustram com algo, já desmotivam. Então hoje é todos os dias. O que eu sempre falo isso principalmente para Deus, né? O nosso objetivo também é sobre parte cristã. Sou muito conectado com o Espírito Santo, com Deus, todos os tempos. Senhor, muito obrigada por hoje, muito obrigada pelo dia de hoje. Eu sei que não foi fácil, mas foi válido. Mas o que eu posso aprender desse meu dia? Por que aconteceu aquilo? Não tem algum motivo atrás disso positivo. Todos os momentos bônus e os ônus. Então, o que eu posso tirar de bom disso? Porque se eu tirar só algo negativo, só vai vir coisa negativa. Então foi isso que eu comecei a aprender no ano passado. Quando eu comecei a estudar, eu sempre gostei de ler livros, isso é fato. É uma essência minha, porque eu via meu pai estudando muito, lendo os livros, e isso foi uma referência minha, que foi muito bom. Mas assim, se eu não gosto de livro, começa com leituras que você já gosta, porque já se torna um treino. Ah, eu quero ler um capítulo. Não começa com um capítulo. Lê um laudo, uma folha. Tá ótimo. Você já iniciou, você já partiu do zero para o um. Um já é mais do que zero. Então é isso que eu Aham. sempre falo. Na verdade, a disciplina, ela é feita de pequenos hábitos, de Isso, pequenas ações no isso. dia a dia, né? Como você falou, eu quero treinar, mas será que eu quero ir 7 dias na semana?
ou eu começo com 3? E à medida que isso for ganhando importância, até porque você tem que pensar também no futuro, à medida que isso vai ganhando importância, quando você falou, eu sei qual é a minha identidade. Ou seja, talvez algumas pessoas aqui não saibam o que isso quer dizer, mas eu sei quem eu sei o que eu vim fazer aqui nessa terra. Eu não sou mais um ser humano que está aqui, que vai nascer, comer, reproduzir e morrer. Eu não sou uma lagarta, né? Então, eu tenho um processo aqui, eu tenho uma entrega, eu vim por algo. Então, quando você sabe a sua identidade, você vai agregando coisas que vão te fortalecer. Existe eu escutei uma mensagem, não sei se você já escutou isso, que a pessoa falou o seguinte: Deus me deu uma mensagem e um cavalo. Eu matei o cavalo, ou seja, eu não cuidei do corpo, eu não tive disciplina, eu matei o cavalo, automaticamente eu não consigo entregar a mensagem. Então, você hoje está cuidando do corpo, está cuidando da saúde, está tendo disciplina, tem uma rotina organizada, para que você possa, de fato, entregar a mensagem que você veio aqui nessa terra entregar. Por quê? Porque você sabe quem é Gil, você hoje sabe qual é a sua identidade. Isso. E a importância mais de tudo, principalmente de hoje, né? Eu digo que minha infância foi muito mais leve porque não tinha tanto acesso à internet. Mas tem as coisas negativas. Hoje tem algo positivo, mas também tem muita algo negativo pela devida comparação. Começa pelo Instagram, porque todo mundo mostra as coisas boas, não mostra as coisas ruins, né? Eu não vou me mostrar feia, eu boto um filtro, né? A gente já começa daí. A gente já não quer mostrar a cara limpa. Segundo, quando a gente compara com os outros, que eu já falei. Não se comparem, gente. Não se comparem. Eu tinha essa precisão de comparar. E o mais importante de tudo é você entender o seu eu. Quando você vai lá dentro e fala assim, para. Eu tenho que ser assim, para tudo e pensar assim, o que eu gosto? Qual é a música que eu gosto? Qual é o ritmo? Não o ritmo que as pessoas falam. Qual é o meu ritmo? Qual é o meu sorvete favorito? Coisa assim simples, gente, simples. Que depois que você percebe do algo mais simples, você fala assim, então eu não vou me submeter porque as pessoas estão me apontando. É esse momento da obediência ao Senhor. Porque o nosso Deus, ele fala muito de você ser filha. E se você ser filha de um Deus, do Altíssimo, do Criador, é você saber da sua essência. Eu sou era uma menina muito introvertida, mas eu consegui aos poucos me tornar extrovertida, falar. Não conseguia ter uma oratória muito boa, tinha muito vergonha. Então aqui eu tô tranquilamente falando com vocês. Mas antigamente não, era algo muito desafiador para mim. E até falar em público, em palestras, ainda sinto aquela dorzinha de barriga, né, de nervosismo, que é normal. Sim. Isso todo mundo vai sentir. Porque se não tiver, não tem mais sentido, né? Por isso que a gente é um corpo, uma alma e espírito. A gente tem sentimentos, né? Então, esse nervosismo é normal de acontecer. Mas quando você começa a compreender internamente isso, do básico, a gente não submete a algumas circunstâncias. Quando alguém falar, você quer isso? Não, ou sim. Não tem que ter essa distorção do que as pessoas vão achar de mim, o que elas vão pensar, porque isso vai ficar uma atriz. Você vai ter vários personagens dentro de uma caixinha. E isso eu falo no próprio livro que eu escrevi, que eu era praticamente, eu era uma pessoa que se submetia a ambientes. Se o ambiente estava calmo, eu estava calmo. Se o ambiente estava agitado, eu estava agitada. E não é isso, né? Você tem um DNA. Todo mundo tem o seu DNA. Então, você é única. Então, não tem como você se adaptar às pessoas. Você pode estar momentos, mas você tem que mostrar a sua essência básica. É isso que eu percebo e o que eu aprendi hoje. Muito Eu não bem. tenho nada. Você falou que era uma menina introvertida. E eu também era. Eu entrava muda e saía calada. E, assim, a crítica que nós vamos recebendo por isso
muitas vezes só piora esse cenário. Só que aí o que eu falei, a importância de não ver a Gil, se inspirar na Gil de hoje, também na Alcione de hoje, mas olhar para o processo, querer saber o processo. Então, por isso aí, às vezes, a importância do mentor, né, para te conduzir em uma jornada. Porque hoje você falou, tem 32 anos, eu tenho 39. Então, dos meus 16 para frente, eu comecei a entender a necessidade que eu tinha de me posicionar, de saber falar, de saber dizer não. Isso também, Gil, acredito que o não, ele tem que fazer parte da vida da mulher, né? Porque do ser humano, né? Mas da mulher em especial, por quê? Porque nós temos diversas funções e às vezes as pessoas, porra, acham, não, a Gil consegue fazer tudo, a Alcione consegue fazer tudo. Então, eu vou colocar mais tarefas, eu vou pedir mais coisa, eu vou utilizar o tempo dela. Então, até o não é um processo que você tem que disciplinar em sua vida. Disciplina parece algo assim. Quando Exato, eu, né? quando eu comecei a ver o que era disciplina, escutar sobre isso, parecia algo pesado, muito pesado. E, na verdade, são pequenas ações que você vai implementando no seu dia a dia. E daqui a pouco, como você falou, hoje, Gil é uma mulher disciplinada. Hoje, eu também estou no processo, mas olhando para o meu passado, hoje eu posso dizer que eu sou uma mulher disciplinada. Ainda falta muito, inclusive nos treinos, tá? Eu te falei outro dia, Vai dar mas eu estou certo, vai dar seguindo. certo. Vai sim. Às vezes nós temos que adquirir essa disciplina ou pelo prazer, né, de evoluir pela evolução, ou muitas vezes pela dor. Meu esposo, há uns 3 meses atrás, ele começou a sentir uma dor no ombro muito forte e queria tomar remédio. Eu falei, não vai tomar remédio. Ai, mas não vai. Vai buscar alguém que possa E dizer o que tem no ombro. Primeira coisa, vai no médico, fazer o raio-x, enfim. Quando chegou lá, o médico disse para ele assim: ó, como você tá. E ele precisava fazer um teste agora, final do mês que passou. E aí ele precisava fazer esse teste e ia fazer barra. Então não tem como fazer barra com dor no corre. ombro. Até a moto ele estava incomodado. Só para a gente ver, às vezes, a necessidade de cuidar antes de passar pela dor. E aí ele Isso, foi para o médico. O médico falou: bom, como tu está sentindo dor, vou te passar um remédio. Passou uma injeção para ele tomar. Mas o que vai resolver isso aqui não é remédio. Você precisa treinar para fortalecer o ombro. E aí ele voltou para casa e agora, quem quer ir para academia agora? ah, por causa da dor. Passou Eu a sempre 2 mil. Passou o passou, treino, ó, passei. eu sempre falo isso para os meus clientes, né? Hoje eu tenho alguns pacientes homens, né? Mas o meu foco hoje principal é mulheres. Mas sempre que eu falo com pacientes em si, com a fisioterapia convencional, porque o meu foco agora é pós-parto, pós-operatório, enfim, é reabilitação do core feminino. Eu sempre falo o seguinte: você quer começar fazendo algo preventivo, sem maltratar seu organismo com medicamento, sem passar por uma cirurgia, por incômodos em circunstâncias insatisfatórias, ou você quer começar do básico, fazendo uma musculação, uma caminhada? Você tem que decidir. Eu não vou ser uma mãezinha que alisa a cabeça, não. Eu vou ser a chata. Porque se eu alisar, vai acontecer de eu ficar. Ah, depois. Ah, isso. É o famoso ai, ai, ai. Ai, 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 com tudo. Ai, mais. Ainda tem o mais ainda, mas ele complementa. Então a gente tem que nortear que a gente é adulto, acorda. Você quer uma coisa para ficar sofrendo ou quer uma coisa que vai prevenir? É inadequado você pensar nisso, mas a gente submete a circunstâncias de procrastinação e dói, não é fácil. Tem dia que eu também tô com preguiça de ir pra academia e eu gosto, mas é porque eu tô cansada. Eu vim de uma semana lotada, eu vim de muitos conteúdos de estudar, de leitura, eu não paro de ter conteúdos para poder ter uma abordagem boa. Então, quando eu tento sentar numa mesa com pessoas diferentes, é ótimo, porque eu vou abordar, vou pegar um pouquinho da essência de cada um. E às vezes fica mais quietinha para entender a parte financeira, que eu já estudei muita coisa. Mas eu sei que ainda falta. Eu não sou expert, então você vai me complementar com algo mais interessante.
Então é assim que a gente tem que perceber. Da mesma forma, eu sempre dou os puxão de orelha para ter isso, para não trazer algo pior. O seu esposo queria algo mais fácil, mas não é o mais fácil, é o que tem que ser feito. E ele está fazendo. E aí você falou da questão das finanças, Gil, acontece muito. As pessoas deixam para buscar apoio financeiro depois que elas já estão no fundo do poço, endividada em um grau que às vezes está quase impossível de sair. A gente sabe que é possível, mas é aquela hora que ele olha e fala assim: eu não tenho como mais sair daqui. Aí me ajuda. Sendo que, se ela começar a fazer os controles, a fazer o básico, você não precisa começar, por exemplo, fazendo investimento de R$ 1.000 por mês, um exemplo. Mas você pode começar organizando as suas finanças para sobrar 50, para sobrar 100, para sobrar 200. Por quê? Porque investir, porque cuidar das finanças é hábito. Então, não dá para querer num toque de mágica. Não, hoje eu resolvi que eu vou cuidar das minhas finanças e eu resolvo tudo de uma vez só. Não, você vai precisar criar um hábito, uma rotina, assim como alguém que vai para a academia. Você vai precisar fazer isso semanal, você vai precisar fazer isso mensal. Você talvez vai precisar de apoio psicológico, porque dentro da área de finanças, existem aqueles que estão, por exemplo, endividados ou não conseguem investir por questões emocionais. E aí tudo isso tem que ser tratado. Aí o educador financeiro eu não consigo tratar sozinha. Eu vou cuidar de uma parte, mas eu vou indicar um outro profissional, né? Que pode ser um psicólogo, pode ser um coach, a depender da necessidade dessa pessoa, ela vai precisar de um segundo apoio, mas é um processo de construção. Eu comecei a entender a necessidade das finanças quando eu tinha 26 anos, quando eu me vi endividada com R$ 52.000. E eu nunca tinha recebido, por exemplo, eu nunca tinha ido para o SPC, para o Serasa, essa semana eu estava olhando aqui, e eu guardei, né, aquelas cartas que a gente tirava lá quando tirava o cheque do Serasa, e eu guardei, eu tenho 3 cartas aqui guardadas. Então, olhando para a minha dor hoje, eu evoluí a partir de uma dor. Então, eu poderia ter sido uma menina disciplinada desde a época que eu entrei no banco, quando eu tinha 18 anos. Mas as influências, quando você falou da mesa que você vai sentar, com quem você vai ouvir, a influência que eu tive dos 22 até os 28 me levou para um buraco sem fim financeiro, né? Sem fim, teve fim, tá? Mas quando eu olhava, pensava que não ia ter fim. E a partir dessa dor, eu decidi evoluir, eu decidi buscar conhecimento, e hoje é a área que eu gosto de desenvolvimento pessoal, eu gosto de várias outras áreas, mas o financeiro eu vejo como um coração de uma família, um coração de um negócio, porque se o financeiro estiver ruim, aí você não tem condição de pagar, por exemplo, para ir para a academia. Você não tem condição de sair com os amigos. Então, tudo isso reflete no corpo, no geral. Então, por isso que eu digo que hoje as finanças é o coração de um lar, é o coração de um negócio. Né? E precisa ser bem cuidado, precisa de disciplina. Tem, porque senão não vai. Eu acho que tudo na vida precisa de disciplina, em tudo. Nem que seja o mais básico possível, você precisa disciplinar. Porque senão você não consegue ir além do que você tem de objetivos e metas. Uhum. E como é que eu faço para ser uma pessoa disciplinada? Começando com os pequenos planejamentos, né? E aí tem um versículo que eu gosto muito, que é Provérbios 21:5, que ele diz o seguinte: os planos bem elaborados levam à fartura, mas o apressado, aquele que quer o resultado rápido de uma semana, leva à pobreza, à miséria ou à frustração. Então, eu carrego isso comigo. Para tudo, a gente precisa de planejamento. Como que é hoje agiu no sentido de planejamento? Como é que você começou tudo isso? Ó, comecei, como eu lhe falei, né, no começo, entender a minha listinha básica. A listinha básica do que eu queria daqui, me ver, me sentei, vi vários mentores e começaram a falar sobre mapa espiritual, como é que eu me via daqui uns anos. E eu sentei, eu falei assim, meu Deus, eu nunca pensei em sonhar em algo diferente na minha vida. Ela era mais conduzida por outras pessoas. Quando eu sentei e comecei a escrever, não, eu queria agir daqui 10 anos, casada, eu quero agir com filhos, eu quero agir formada, pós-graduada.
E quando eu comecei a projetar, eu precisava de um caminho. Eu não tenho simplesmente tá aqui a Gil com 16, 17 anos e vai pular os 30. É igual aquele filme, de repente 30, que a menina chega e fala assim, como assim? Eu consegui tudo isso, mas ela não teve a experiência, vamos dizer Sim. assim. Então, é um momento que eu precisava. Quais são os objetivos? Quem são as pessoas que podem me ensinar? Porque é muito mais fácil com um mentor do que sozinho. Porque dói sozinho. Então, quem pode me ensinar? Então, eu buscava uma pessoa com aquele conteúdo. Aprendi um pouquinho. Então, eu quero outro degrau. Vou buscar outra pessoa. Sempre buscando pessoas ou livros de conhecimento para poder me desenvolver. Depois que eu comecei a fazer isso, foi traçar o que eu realmente gostava e o que eu não gostava, que é o famoso descobrir a sua essência. Quando eu comecei a descobrir a minha essência, eu falei assim, vai, eu tô fazendo tanta coisa que eu não gostava para agradar as outras pessoas. E quando você sabe dizer o não, né? É tão aliviado. Você se sente assim leve. Poxa, eu falei não hoje. Não preciso fazer obrigado. Então, começa daí. Começa de você buscar o futuro e como é que eu vou traçar para isso. Uma frase que eu falo é o seguinte: desacelerar não é parar. Cada um tem o seu nível, a sua velocidade. Eu tenho um pouco mais acelerada uma semana, na outra semana eu tô um pouquinho mais devagar. Mas se eu parar, eu vou me frustrar e vou começar do zero de novo. Aí eu vou buscar outro caminho, que às vezes é o mesmo, direcionado, né? Porém, com outras pessoas com N fatores. Primeiro, buscar mentores responsáveis que tenham esse objetivo. Segundo, estar com mesmo de pessoas que vão te acrescentar. Ai, Gil, eu vou parar de falar? Às vezes sim. Porque é o seguinte, pessoas que não te multiplicam, eu gosto nem de falar que somam. Porque quando você é uma pessoa completa, você não precisa de soma, você precisa de pessoas que vão te multiplicar. Entendeu? E se a pessoa vai te subtrair, então não vale a pena você perder seu tempo. Não é nem para somar, é para multiplicar É para mesmo. multiplicar. Tem que crescer. Então, tem que crescer. Então, essa é a assertiva de que quando você tem essa ideologia, a sua essência, se torna leve. Mas até isso você precisa descobrir quem é você. Eu sempre falo, é a identidade, é a identidade. O que você gosta? É o básico. Gente, não tem como sair de algo de evolutivo se eu não fiz o meu básico. Então fica muito, muito difícil eu trazer uma. Ai, como é que eu posso ser disciplinada? Seja você. Você precisa ser você. Porque senão você não vai conseguir. Até o que você pode. Eu sempre falo, às vezes eu não gosto nem de me comparar com o meu passado, porque eu não tenho 16 anos. A Gil de 16 anos não tem a cabeça de hoje, então como é que eu posso me comparar? O que eu posso fazer de uma comparação é o quê? Eu tracei uma meta no começo do mês, no final do mês eu consegui o meu objetivo dessa meta. Quais são os meus pontos fracos? Por que eu não planejei de forma coesiva? Quais foram as minhas desculpas? Então, eu vou dar um passo para frente, eu vou dar um passo para trás. E se eu dar um passo para trás, o que eu posso melhorar para trazer isso de benéfico para mim e não negativo? Porque a gente tem o objetivo de dizer, a gente regrediu. Ai, foi péssimo. Ai, o mundo vai acabar. Gente, não vai acabar. Não vai acabar. Com esse ponto negativo, que eu falei assim, eu preciso aprender o que com esse algo negativo eu preciso aprender bom na minha vida. Aí pronto. Aí você consegue subir um novo degrau. Então começa daí. Muito bom. Estamos vendo os coraçõezinhos subindo aqui. Apertem os corações. Ainda temos aí mais alguns minutinhos. Envia para aquela amiga, para aquele amigo que é disciplinado, mas que precisa de mais disciplina. Envia para aquela amiga que não é disciplinada e que precisa criar o hábito.
que precisa fazer algumas mudanças, porque muitas vezes você lê um livro, não conseguiu entender, mas às vezes uma live, uma fala da Gil vira a chave. Quantas vezes em uma fala, em uma observação, você consegue ter um insight, você consegue internalizar aquilo e começar a aplicar na sua vida? Eu tenho uma coisa bem boba, né? Eu não gostava de lavar prato, tá? E aí, uma vez eu viajei para Minas com uma amiga. E quando eu cheguei lá, eu vi aquela menina lavando. Olha, parece bobo, mas a inspiração. Eu vi aquela menina lavando os pratos, cuidando da cozinha com tanto amor, com tanto amor. E quando eu voltei transformada. Hoje eu amo cuidar da minha cozinha, hoje eu amo cuidar das minhas coisas. Onde tiver uma atividade para fazer, vamos fazer o quê? Você pode me colocar para lavar os pratos, né? Então, assim, de repente, você envia para alguém e uma fala da Gil, poxa, olha, ela fez dessa forma, ela falou isso, e faz sentido para ela. E a partir daquilo ali, ela começa a não mudar, a mudança total, porque a mudança ela não acontece assim. Não. Mas ela começa a subir a mesma escada que a Gil conseguiu subir. Então, envia para aquelas pessoas que são importantes para você. E aproveita para apertar o coraçãozinho aqui, para apertar esse 100, né, para chegar a mais pessoas. Gil, eu penso que nós precisamos começar pequeno. Começar quando? Começar hoje e manter a constância. Isso é o segredo do sucesso em qualquer área. Na financeira, no corpo, lá no treino, no profissional, como esposa, como esposo, porque também é uma evolução, né? Você vai casar, né? Teremos aí uma senhora Gil, mas dentro do casamento, a disciplina ela também é importante Muito. dos dois lados. Aí, na verdade, você vai precisar dobrar a disciplina. E E muitos você casais vive outra passam. pessoa completamente diferente de você, né? Então, hoje eu experimento isso e vale muito a pena você ser uma pessoa disciplinada dentro da relação, porque as conquistas são maiores. Essa é a parte boa. Agora não é um só, não é só você, agora são dois lutando em busca de uma mesma coisa. Mas, Gil, para as nossas preciosas que estão aqui nos acompanhando, que querem começar agora, qual o conselho que você tem, o insight que você pode trazer aqui para essas mulheres, para que elas possam colocar a disciplina em prática, mas de forma sustentável? Sustentável, é difícil, né? Se você pensasse em uma frase bonita. Gente, hoje eu sempre vejo, principalmente quando eu fui para psicóloga, né? Eu tinha preconceito enorme para psicóloga, vou mentir, né? Mas assim, uma coisa que eu aprendi muito, como é que tá os seus pilares espirituais, financeiros, emocionais. Primeiro vejo como é que tá o seu interno. A partir daí, vocês vão entender como é que eu vou começar a botar minha mesa. Porque se eu não fazer, começar a fortalecer, eu não vou conseguir desenvolver. Porque eu vou para um lado, tá bamba, eu caio. Vou para outro, tá bamba, eu caio. Então, hoje, a Gil, ela é muito espiritual. É muito com Deus. Acima de qualquer coisa é Deus na minha vida. Isso é válido. Eu sempre falo de Jesus muito. E isso foi para mim inspirador. Então, a minha referência de homem, de ser humano, é Jesus. Eu penso como ele, eu tento pensar como ele poderia pensar a minha atitude. Então, veja seus pilares iniciais, ressignifiquem eles, perdoem quem tem que perdoar, livre da angústia, não se compare. Faça a busca interna. O mais importante é escreva o que você está sentindo. Acho que no momento que você escreve o que você está sentindo, aí você já tem um direcionamento de tudo que você quer inicialmente. Muito bem. Olha, já pega aí, tá? Eu espero que todos que estejam aqui estejam anotando, tá? Porque são insights valiosos, como eu falei no início, não são teorias. A Gil vive isso na prática, tá? Inclusive, se você não segue a Gil ainda, tem uma setinha aqui em cima, você já pode começar a seguir, tá? Porque você vai ver a rotina dela, você vai poder se inspirar. Isso é importante, isso é bom,
de ver, né? Às vezes o Instagram, você está muito buscando a foto que o outro postou, o carro que o outro postou, a viagem que o marido, o presente que o marido deu para fulana. Mas passe a olhar para o Instagram, tem algo bom também no Instagram. Passe a olhar, poxa, ela tem uma rotina, o que que eu posso trazer da rotina dela para minha? Olha, ela vai para academia, olha, ela está estudando, qual o livro que ela está lendo? Então, assim, coisas que fazem sentido e que vão agregar na sua vida, né? Você pode sim estar buscando o Instagram. Então, se você não segue a Gil, já aproveita para seguir aqui, tá? E aqui, Gil, eu quero te perguntar o seguinte: você falou sobre disciplina, trouxe várias coisas que você faz durante o teu dia, mas como que você organiza isso? Existe uma lógica, uma agenda, uma hora de dormir? Como que funciona isso? Porque às vezes, poxa, mas ela falou, tá, mas e como é que eu trago para minha vida? Eu sei que não é um padrão para todo mundo, mas, Não é. né, como que você faz, de repente, essa inspiração ou de modelo para alguém? Como que é o seu dia a dia na prática? É a famosa planilhazinha, né? Que muita gente não gosta. Gente, se você não tem a cabeça muito de lembrar das coisas, precisa de uma agenda. Tem que ter agenda, gente. Eu tenho tanto a minha agenda física que eu já tô deixando de lado, que eu falo assim, eu não gosto do digital. Hoje eu tenho o aplicativo do Google, né? Agenda Google, que eu consigo colocar tudo que eu vou fazer. Do momento do meu devocional, a minha leitura do livro, ao meu café da manhã, aos meus pacientes, os horários, estão todos lá programados. E eles ainda tem um aviso de meia hora para eu lembrar que eu tenho que fazer aquilo. Então, não tem como. A gente tá com essa celular direto. Então, chega a notificação, eu falei assim, daqui a pouco eu tenho que fazer isso. Então, vai me lembrar. Só vai dar o trabalho de você digitar. Mas o resto é muito prático. Eu tinha realmente esse preconceito, né, da agenda. Pode ser Google, tem outras agendas também, né? É muito fácil de usar. É uma maneira muito prática, né? A gente tem que usar os aplicativos ao nosso favor e não contra a gente. Então, a agenda é o básico, gente. É o básico que tem que ser feito. Tudo bem. Aí quando você fala em agenda, a gente começa, vamos dizer que o dia começa às 6 da manhã. Existe, você coloca, por exemplo, digamos que você tem um compromisso a cada 1 hora. Você coloca 1 hora cravado ou você tem ali talvez uns 15 minutinhos, meia hora de espaço para que possa encaixar alguma coisa caso tenha algum imprevisto. Por que eu te pergunto isso? Porque às vezes eu vejo pessoas que colocam, não sei como é que você organiza a sua aí, mas pessoas colocam 7, 8, 9, 10, 11, meio-dia até Não 10 da dá. noite. Eu digo assim, eu não faço nem teletransporte para sair dos cantos, né? Não, deixam tudo muito organizado. No começo é desafiador, mas aos poucos você começa a ter uma rotina. Eu, principalmente porque eu atendo domiciliar. Então, eu tenho que ter a minha logística de sair de um paciente e ir para outro. Eu tenho, pode acontecer um acidente, pode ter o trânsito não estar adequado. Então, às vezes, posso chegar atrasado, isso é inevitável. Eu não sou a dona do tempo, eu não sou Deus, né? Então, eu tenho que colocar isso. E principalmente, como eu tenho que finalizar o meu dia. Eu não posso preencher e falar assim, eu vou dormir 2 horas por dia. Não dá. Eu preciso dormir bem, eu preciso me alimentar. Por isso que até minha refeição eu preciso colocar o horário. Pode ser que eu não coma naquele horário, mas eu necessito. Por quê? Se eu só trabalho, eu só estudo, eu não me alimento, não faço atividade física, eu não durmo, como é que eu vou aguentar no outro dia? Você vai ficar doente. Vai chegar um momento do burnout, de você estagnar tanto, porque você só pensa naquele foco e não lembra dos outros pilares. Como é que tá a tua saúde mental? Como é que tá a saúde do teu corpo? Como é que tá teu físico? Você tá aguentando aquilo? Então é necessário, eu não deixo de treinar, porque vai ter um paciente. Gente, eu tenho que lembrar de mim primeiro. Eu só posso transbordar na vida de outra pessoa quando eu estiver bem comigo. Eu tenho que também ter um momento que eu tenho que, por exemplo, eu tenho que almoçar, porque se eu não almoçar, eu não vou conseguir atender, eu vou estar fraca, não vou estar com a evolução boa. O meu atendimento tem que ser 100%, porque o meu cliente está me pagando para isso. Então, para eu dar meu 100%, eu tenho que estar 100%.
Então, às vezes as pessoas pecam diante disso. Então, tem que também ter esse espaçozinho. Muito bem. Então, lembrando, a agenda ela tem que ter flexibilidade, tá? E tem que ter o espaço, principalmente para você. Você só consegue cuidar do outro se você estiver bem, né? Isso. Primeiro você, depois o outro, né? E o outro merece a sua entrega completa. Muito bem. Isso. Isso Viu? mesmo. Nós estamos chegando aí nos minutinhos finais, né? Eu sei que disciplina tem conversa, nós vamos marcar um outro, tá? Tá perfeito. Eu É sei muita que coisa. tem conversa aí para a gente falar à tarde, né? Se a gente for trazer exemplos, enfim. Mas existe um tempo, né? As pessoas estão aqui nos acompanhando, com certeza também tem outras atividades. Então, quero te agradecer, né? E deixar aqui aberto você fazer suas considerações finais. Onde que a gente encontra o seu livro? Qual o seu Instagram? Enfim, fica à vontade. Pronto, né? Finalizando aqui, quero agradecer ao Cione por me convidar e falar um pouco sobre o que é disciplina, que para mim hoje é leve, é realmente algo que me. É minha vida. Agil não existe sem disciplina, tanto que as meninas sempre falam comigo, minhas amigas, coordenadores, falam assim: vai resolver? Agil. Então, para mim já é muito fato a minha essência, né? Então, quem quiser me falar comigo, né, também em relação a isso, eu também sou palestrante e mentora de mulheres para direcionar essa essência dessa mulher. Então, pode me encontrar no Instagram, que é Gil Feitosa Físio. E tem um link na minha bio que direciona para o WhatsApp. E tem um link também para a compra do meu livro, que é esse daqui, ó. Mulheres que se leem. Gil, você está me ouvindo? Ficou sem áudio aqui para mim. Ah, voltou Pronto, que agora. alguém estava me ligando. Vou voltar de novo. Tá. Esse livro é uma coletânea, né? São crônicas, né? Sobre a parte interna, até descobrir o que é a essência de cada um. Foi subdivididos em temas, né? Eu falo muito sobre alta performance, métodos e objetivos de vida, onde eu saí de um patamar para ir para outro. Tanto o link tem na minha bio do Instagram, né? Link de acesso para a Amazon que você pode comprar. E também tem um link de WhatsApp que você pode falar comigo diretamente. Tanto tratamento de fisioterapia, palestra e mentoria também. Tá tudo no meu Instagram. Tudo é com ele lá. Então, Gil, muito obrigada. A Deus Nada. abençoe. Continue sendo essa mulher linda, plena, disciplinada, feliz, tá? Porque o mundo precisa Amém. de mulheres desse jeito, tá? E vocês que assistiram, que chegaram até aqui, muito obrigada. Na segunda-feira nós retornamos novamente, de segunda a sexta, o nosso Pode Enriquecer, nosso podcast voltado para a mulher toda, toda semana, de segunda a sexta. Nós temos conteúdos aqui às 11 horas da manhã. Então, um abraço, Deus abençoe e tenha um excelente final de semana. Até mais.